A história da vida do rei Davi nos leva a uma jornada pela vida notável de um homem que desempenha um papel destacado nas páginas sagradas da Bíblia. Conhecido como um homem segundo o coração de Deus, Davi é um exemplo de fé, obediência e perseverança inabalável, oferecendo lições valiosas para todos nós. Davi nasceu na humilde cidade de Belém, sendo o filho mais novo de Jessé, com 7 irmãos mais velhos. Apesar de sua juventude e origem modesta, Deus o escolheu para um destino significativo como futuro rei de Israel. Contudo, antes de Davi assumir esse papel distinto, ele passou por testes e preparações que moldaram seu caráter e fortaleceram sua confiança em Deus. Na juventude, Davi cuidava das ovelhas nos campos de Belém. Embora essa tarefa parecesse simples, foi nesses momentos de solidão que ele absorveu lições cruciais sobre liderança e confiança no Todo-Poderoso. Protegendo seu rebanho de animais selvagens, Davi aprendeu a depender da força de Deus e da orientação divina. Enquanto outras crianças brincavam, ele enfrentava leões e ursos com coragem notável, como registrado em 1 Samuel 17, 34-36. A coragem extraordinária demonstrada por Davi desde tenra idade é muitas vezes subestimada. Sua valentia precoce, enfrentando perigos na Terra Santa, onde leões e ursos eram comuns, revela seu espírito guerreiro desde o início. Apesar das adversidades, Davi era um guerreiro intrépido. Enquanto Davi se tornava rei, sua liderança era distinta dos reis contemporâneos. Ao contrário de muitos monarcas, Davi liderava na linha de frente, demonstrando coragem inabalável. Em uma ocasião, ele e seus homens derrotaram 200 filisteus, apresentando seus prepúcios como testemunho de sua vitória. Davi não era um rei comum, mas um líder corajoso e destemido. Davi compreendia que era o Senhor quem o preparara para a guerra desde sua juventude. A história de Davi se desenrola durante o reinado do rei Saul, o primeiro rei de Israel. A desobediência de Saul levou à rejeição por Deus, e Samuel foi incumbido de ungir um novo líder escolhido por Deus. Guiado pela orientação divina, Samuel chegou à casa de Jessé para ungir um dos filhos de Jessé como o futuro rei. No entanto, Deus destacou a importância de olhar para o coração, não para a aparência exterior. Foi assim que Davi, o mais jovem, foi escolhido por Deus e ungido por Samuel, marcando o início de uma jornada transformadora. A vida de Davi também foi marcada pela coragem no campo de batalha e por expressões profundas de emoção. Ele derrotou o gigante Golias e ganhou inúmeras batalhas, tornando-se conhecido como um homem poderoso. Apesar de sua imagem de guerreiro, Davi era um homem que experimentava profundamente as emoções. A singularidade da história do rei Davi é destacada quando observamos seus erros, especialmente o caso com Batseba e o censo que resultou em uma praga. Mesmo um homem tão grandioso como Davi tinha falhas, especialmente em relação às mulheres. No entanto, esses episódios não diminuem a grandeza de sua vida e ensinam lições valiosas sobre a natureza do pecado. A história de Davi também enfatiza a universalidade da luta contra o pecado. Sua jornada, desde um humilde pastor até o respeitado rei de Israel, é uma narrativa que mistura obediência a Deus com falhas morais significativas. As escolhas erradas de Davi, como o episódio com Batseba, destacam suas fraquezas e humanidade. Davi, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, não estava isento de pecado. Sua queda nos lembra da imperfeição humana e da necessidade de redenção. Seu reconhecimento sincero do pecado, evidenciado em seus salmos, é uma expressão poderosa de arrependimento. Um aspecto interessante da história de Davi é a maneira como ele lidou com suas transgressões. Sua sinceridade ao admitir seus erros e buscar o perdão de Deus destaca a misericórdia abundante de Deus. Mesmo em meio a consequências sérias,
Como a praga resultante do censo, Davi encontrou perdão e restauração através de sua humildade diante de Deus. A história de Davi não apenas destaca as consequências do pecado, mas também revela a profundidade da graça divina. Mesmo diante de erros graves, Deus perdoou Davi e o restaurou. Essa narrativa oferece uma mensagem de esperança e redenção para aqueles sobrecarregados pelos próprios erros e pecados. Ao fecharmos este capítulo na vida de Davi, levamos conosco a verdade duradoura sobre o caráter imutável de Deus. Ele é um Deus de segundas chances, um curador de espíritos quebrantados e um redentor de almas perdidas. Em Deus, encontramos perdão, paz e a força para nos levantarmos, mesmo quando caímos. Independentemente do pecado que carregamos, a mensagem central é que nenhum pecado é grande demais para o poder redentor do amor de Deus. A mesma misericórdia que restaurou Davi, transformando seu lamento em dança, está pronta para fazer o mesmo por nós. Não estamos destinados ao desespero eterno. Somos filhos de um Deus perdoador, que se deleita em transformar cinzas em beleza. Ao refletirmos sobre a vida de Davi, um homem profundamente reverenciado, mas profundamente falho, confrontamos a luta universal contra o pecado. A jornada de Davi, desde suas origens humildes como pastor, até sua ascensão como respeitado rei de Israel, é uma narrativa marcada não apenas pela graça divina, mas também pelas fraquezas humanas. A história de Davi, como vimos, é um testemunho tanto das alturas da obediência piedosa, quanto das profundezas da falha moral.